Deus transformou jovem curado de sangue na urina. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de casa, um silêncio pesado tomava conta do ambiente. Eu, com apenas 23 anos, sentia um cansaço que não era normal. Havia dias que o corpo parecia não responder, e uma fraqueza estranha me acompanhava como uma sombra. Não era só o cansaço físico, mas algo mais profundo, como se uma batalha invisível estivesse sendo travada dentro de mim. Até que em um daqueles dias, ao ir ao banheiro, notei algo que me gelou o sangue. A urina estava com um tom avermelhado, como se estivesse misturada com sangue. No início, tentei me convencer de que era só uma impressão, talvez algum alimento que tinha comido. Mas os dias passaram, e o problema não só persistiu como piorou. O sangue na urina ficou mais visível, e uma dor surda na região das costas começou a me incomodar. Foi então que o medo bateu à porta. O que estava acontecendo comigo? Seria algo grave? Minha mente foi inundada por pensamentos ruins, e o desespero começou a se instalar. Lembro-me de ter me sentado na beira da cama, com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Não sabia o que fazer. Minha família, que sempre foi tão presente, notou que algo estava errado. Minha mãe, com aquele olhar de preocupação que só as mães têm, perguntou o que estava acontecendo. No início relutei em contar, mas a dor e o medo foram mais fortes. Com lágrimas nos olhos, contei sobre o sangue na urina, sobre a dor, sobre o medo que estava sentindo. Ela me abraçou forte e disse: "Filho, nós vamos orar. Deus não nos desampara." Naquele mesmo dia, fomos até a igreja. O irmão que presidia a reunião, ao nos ver chegando com aquele ar de aflição, percebeu que algo não estava bem. Após o culto, nos chamou em particular e ouviu tudo com atenção. Ele não fez perguntas desnecessárias, não deu palpites médicos, mas simplesmente nos convidou a ajoelhar. Ali naqueles bancos de madeira simples, onde tantos já haviam derramado suas lágrimas e encontrado consolo, nós nos curvamos perante Deus. A oração foi simples, mas cheia de fé. O irmão clamou: "Senhor, tu conheces o coração deste jovem. Sabes o que ele está passando. Nós te pedimos, pela tua misericórdia, que o livres deste mal, que o teu poder se manifeste, e que a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus, amém." Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Não havia dramatização, não havia espetáculo, apenas uma súplica sincera ao Pai Celestial. Nos dias que se seguiram, a situação não melhorou imediatamente. Pelo contrário, as dores aumentaram, e o sangue na urina se tornou mais frequente. Fui ao médico que, após alguns exames, diagnosticou uma infecção urinária severa, mas com complicações que poderiam indicar algo mais sério. As palavras do médico foram duras: "Você precisa fazer mais exames. Pode ser algo nos rins, ou até mesmo uma doença mais grave." Aquilo foi como um soco no estômago. Como um jovem cheio de planos, de sonhos, poderia estar passando por aquilo? Voltei para casa com o coração pesado. Minha família, embora preocupada, não deixou que o desânimo tomasse conta. Minha mãe, com aquela fé inabalável que sempre teve, disse: "Deus não nos abandonou. Ele ouviu nossas orações. Vamos continuar clamando." E assim fizemos. Todas as noites, antes de dormir, nós nos ajoelhávamos e pedíamos a Deus por misericórdia. Não eram orações longas, cheias de palavras bonitas, mas súplicas sinceras, de um coração quebrantado. Uma noite, depois de mais um dia difícil, eu me senti tão fraco que mal conseguia me levantar. A dor nas costas era insuportável, e o sangue na urina parecia não ter fim. Deitei-me na cama, exausto, e comecei a chorar. "Senhor", clamei em voz baixa, "por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso?" Não havia resposta imediata, apenas o silêncio da noite. Mas então, uma paz estranha começou a invadir meu coração. Não era a ausência de dor, não era a cura instantânea, mas uma certeza de que não estava sozinho. Deus estava ali, mesmo que eu não o visse. No domingo seguinte fui à igreja novamente. Dessa vez, não consegui ficar em pé durante todo o culto. A fraqueza era tanta que tive que me sentar. Mas mesmo assim, enquanto os hinos eram cantados, enquanto a palavra era pregada, eu sentia uma força vindo de algum lugar. Não era física, mas espiritual. Era como se Deus estivesse me dizendo: "Confie em mim. Eu estou no controle." Após o culto, o irmão que havia orado por mim na semana anterior se aproximou novamente. Desta vez ele trouxe outros irmãos e juntos colocaram as mãos sobre minha cabeça. Não houve gritos, não houve dramatização, apenas uma oração simples, mas cheia de autoridade. "Pai, nós te pedimos pela vida deste jovem, que o teu poder se manifeste. Que ele seja curado não pela nossa vontade, mas pela tua. Em nome de Jesus, amém." Naquela noite, algo mudou. Não foi uma cura instantânea, não foi um milagre espetacular,
mas uma certeza que se instalou em meu coração. Eu sabia, sem sombra de dúvidas, que Deus havia ouvido aquelas orações. Nos dias seguintes comecei a me sentir um pouco melhor. A dor nas costas diminuiu, e o sangue na urina começou a desaparecer. Foi um processo gradual, mas constante. Voltei ao médico para novos exames. Desta vez, o resultado foi diferente. A infecção havia sumido, e não havia mais sinais de sangue ou qualquer outra anormalidade. O médico, surpreso, disse: "Isso não é comum. Geralmente casos como o seu levam mais tempo para se resolver e às vezes deixam sequelas. Mas você está completamente curado." Eu sorri, porque sabia muito bem quem havia operado aquela cura. Quando contei aos irmãos da igreja, todos se alegraram. Não houve comemoração exagerada, não houve alarde, mas um agradecimento sincero a Deus. Na reunião seguinte, o irmão que havia orado por mim deu um breve testemunho, agradecendo ao Senhor pela misericórdia. E ali, entre aqueles irmãos simples, mas cheios de fé, eu entendi uma coisa: Deus não precisa de grandes espetáculos para agir. Ele age no silêncio, na simplicidade e no coração daquele que confia nele. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Não foi um caminho fácil. Houve dor, houve medo, houve noites de choro. Mas em nenhum momento ele me abandonou. Cada oração, cada súplica, cada lágrima foi ouvida. E quando menos esperava, a cura veio. Não do jeito que eu imaginava, não no tempo que eu queria, mas no tempo certo de Deus. Aprendi que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que mesmo nos problemas, Deus está conosco. Não preciso de sinais grandiosos, não preciso de milagres espetaculares. Basta saber que quando clamo, Ele ouve. Quando choro, Ele enxuga minhas lágrimas. Quando estou fraco, Ele é a minha força. Hoje sou um jovem restaurado. Não apenas no corpo, mas na alma. A experiência pela qual passei me ensinou a valorizar mais a vida, a família, os irmãos na fé. Aprendi que nas horas mais difíceis, não podemos confiar em nós mesmos, nem em médicos, nem em remédios, mas somente em Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que nunca nos desampara. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas. Talvez você esteja doente, talvez esteja com medo, talvez sinta que não há saída. Mas eu lhe digo, não desista. Continue orando. Continue confiando. Deus não se esqueceu de você. Ele conhece o seu nome, conhece a sua dor, e no tempo certo, Ele vai agir. Pode não ser da maneira que você espera, pode não ser no momento que você deseja, mas Ele vai agir. Agradeço a Deus por cada irmão que orou por mim. Agradeço por cada palavra de ânimo, por cada abraço, por cada lágrima derramada em meu favor. Agradeço, acima de tudo, por ter me mostrado que mesmo nas tempestades, Ele está no barco conosco. E quando a tempestade passa, ficamos mais fortes, mais próximos dele, mais gratos pela vida que Ele nos deu. Que a glória seja dada somente a Deus, que é digno de todo louvor, honra e adoração. Amém. Era uma tarde de domingo, o sol já começava a se pôr quando entrei na sala de cultos da congregação. O coração ainda batia acelerado pela emoção de estar ali, vivo, curado, depois de tantos meses de angústia. Os irmãos me recebiam com sorrisos, apertos de mão, alguns até choravam ao me ver de pé, firme, sem aquelas marcas de cansaço no rosto. Um irmão mais velho, que sempre me visitava no hospital, se aproximou e disse com voz trêmula: "Glória a Deus, meu filho. Nós oramos tanto por você. Cada noite, cada manhã, clamávamos ao Senhor. E Ele ouviu." Aquelas palavras me fizeram lembrar de tantas noites em que sozinho no quarto, eu só conseguia balbuciar: "Senhor, tem misericórdia de mim." Lembro-me de uma noite em especial, quando a dor era tão forte que não conseguia nem me mover na cama. Minha mãe, sentada ao meu lado, segurava minha mão e orava em voz baixa, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu fechava os olhos e tentava me concentrar nas palavras dela: "Pai Celestial, Tu és o Deus que sara, o Deus que levanta os abatidos. Olha para o meu filho, Senhor. Ele é Teu. Tu o conheces desde o ventre. Não o deixes, Senhor. Fortalece-o, dá-lhe paz." Naquele momento, não havia remédio que aliviasse aquela dor física, mas aquelas orações eram como bálsamo para a alma. Era como se Deus mesmo estivesse ali segurando minha outra mão, dizendo: "Não temas, porque eu sou contigo." E assim foram muitos dias. Cada visita de um irmão, cada telefonema de um servo do Senhor, cada mensagem de ânimo era como uma prova de que eu não estava sozinho. Uma irmã da congregação, que já havia passado por uma enfermidade semelhante, veio me visitar e disse: "Irmão, eu sei como é. Eu também pensei que não ia aguentar. Mas Deus é fiel. Ele não nos dá só o que pedimos, mas o que precisamos. Às vezes, a cura demora porque Ele está moldando algo maior em nós."
Aquelas palavras ficaram gravadas em meu coração. Não era só sobre a doença, era sobre confiar que Deus estava fazendo algo que eu ainda não conseguia ver. Um dia, durante um culto, enquanto o irmão ministrava a palavra, senti um calor estranho no corpo, como se uma mão invisível estivesse passando por cima de mim. Não era febre, não era dor, era paz. Uma paz tão profunda que comecei a chorar sem fazer barulho. O irmão parou de falar por um instante, olhou na minha direção e disse: há alguém aqui que está recebendo a cura do Senhor neste momento. Não duvide, meu irmão. Receba por fé. Naquele instante, senti algo se quebrar dentro de mim. Não foi um estalo, não foi um barulho e foi como se uma corrente se rompesse. Saí dali diferente. Não contei a ninguém na hora porque ainda tinha medo de me iludir, mas naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi sem dor. Nos dias seguintes, os exames começaram a mostrar melhoras. Os médicos ficavam surpresos. Isso não é comum, diziam. Mas eu sabia. Não era o remédio, não era o tratamento, era Deus. Cada resultado positivo era como um recado dele: eu estou aqui. Eu não te abandonei. Até que num domingo de manhã, o médico me olhou nos olhos e disse: não há mais vestígios da doença. Você está curado. Eu não consegui segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de gratidão. Saí do consultório e a primeira coisa que fiz foi ajoelhar no estacionamento do hospital e agradecer. Senhor, tu és digno. Tu és bom. Obrigado por me dar mais uma chance. Mas a cura não foi só física. Deus trabalhou coisas em meu coração que eu nem sabia que precisavam ser trabalhadas. Aprendi que a fé não é só crer que Deus pode, mas confiar que Ele sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. Aprendi que a oração não é só pedir, mas também agradecer, até pelas lutas, porque elas nos aproximam dele. Aprendi que a congregação não é só um lugar onde vamos aos domingos, mas uma família que carrega aos outros nas horas difíceis. Hoje, quando vejo alguém passando por provações, sei o que dizer. Não falo palavras vazias, não dou conselhos humanos. Digo apenas: irmão, eu passei por isso. Eu sei como dói. Mas Deus é fiel. Ele não te deixará. Continua orando. Continua confiando. Porque não é sobre o que nós podemos fazer, mas sobre o que Ele já fez e ainda vai fazer. Às vezes, quando estou sozinho, penso naqueles dias de angústia e me pergunto: por que Deus permitiu isso? Mas então lembro das noites de oração, dos irmãos que se uniram por mim, da minha família ajoelhada clamando por misericórdia. Lembro do silêncio de Deus que, na verdade, não era silêncio, era Ele trabalhando. Era Ele preparando a vitória. Era Ele me ensinando a depender somente dEle. Hoje, quando canto os hinos na congregação, sinto uma emoção que não tinha antes. As palavras, Deus é amor, Jesus salva, Ele é fiel, não são só letras, são a minha história. Quando vejo um irmão doente, vou até ele, coloco a mão em seu ombro e oro com fé porque sei que Deus ouve. Quando vejo um jovem desanimado, conto meu testemunho, não para me glorificar, mas para mostrar que Deus ainda faz milagres. Não milagres barulhentos, não curas instantâneas na frente de multidões, mas milagres quietos no coração de quem confia nele. Uma vez, um irmão mais novo me perguntou: como você soube que ia sarar? Eu respondi: não sabia. Mas eu sabia que se Deus não me curasse aqui, Ele me curaria na eternidade. E isso já era suficiente. Porque a verdadeira cura não é só do corpo, mas da alma. É saber que estejamos doentes ou sadios, ricos ou pobres, Deus nos ama do mesmo jeito. Ele não nos abandona. Ele não se esquece de nós. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquelas noites de dor foram noites de graça. Porque foi ali na fraqueza que encontrei a força de Deus. Foi ali no desespero que aprendi a orar de verdade. Foi ali no medo que descobri que Deus é maior que qualquer enfermidade, qualquer medo, qualquer dúvida. Que este testemunho não seja apenas uma história, mas um convite. Um convite para confiar. Um convite para orar, mesmo quando parece que Deus não responde. Um convite para crer que no fim, Ele vai transformar a nossa dor em alegria, o nosso choro em canção, a nossa fraqueza em força. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que sarou a mim pode sarar a você. O mesmo Deus que me levantou pode levantá-lo. Não importa o que você esteja passando, Deus está no controle. E no tempo certo, no jeito certo, Ele vai agir. Que a paz do Senhor esteja com você. Que a fé em Cristo Jesus seja a sua âncora. E que, independentemente das circunstâncias, você possa dizer, como eu digo hoje: o Senhor é bom. Bendito seja o seu nome para todo sempre. Amém.